aí, você acha que existe a geração mimimi? Ela atrapalha em algum sentido? Você acredita que os jovens de hoje estão mais emocionais? Você acredita que eles estão mais frágeis? Se você tem dúvidas em relação a esse assunto, ou se você tem a sua opinião, reflita conosco. Hoje nós temos uma entrevistada que vai falar a respeito deste assunto. Assista o Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo no canal 25, mais uma semana de universidade em sua tela. E hoje a nossa universidade vai trazer um tema muito interessante aí para casa de todos nós, que é a geração mimimi, aquela que popularmente nós chamamos de geração mimimi. Ou seja, como é que se trata com as crianças hoje para que elas não tenham um problema no futuro, para que elas não tenham problema na adolescência. E para falar a respeito disso, eu trouxe uma pessoa que eu conheço já há 16 anos, que é a Camila Halawani. Camila Doro Halawani. Estou tropeçando aqui no seu nome, né? Quase nunca pronunciei esse nome, né? Obrigado por ter vindo. Muito bom, viu, de ter você aqui. Eu que agradeço. A Camila que fugiu bastante aqui do Café Corporativo, né? Pois é, mas hoje deu certo, né? Tentei te trazer aqui diversas vezes, mas é isso aí. Muito bom estar contigo aqui, é uma honra para o Café Corporativo. Obrigada, de verdade. A Camila que é pedagoga, ela que é especialista no ensino da língua inglesa, professora já há 17 anos, já lecionou para crianças, jovens, adultos, foi franqueada de uma grande rede de escolas de inglês e ela é mãe de gêmeas de 3 anos. A Camila trabalhou muito tempo comigo, trabalhou muito tempo aqui ao meu lado e por isso que eu tenho uma grande confiança naquilo que a gente vai conversar hoje. Camila, e essa geração, essa história de geração mimimi procede? Olha, a geração mimimi, né, popularmente aí, na verdade foi uma expressão usada pelo Pondé num vídeo, numa postagem que ele fez. A gente está falando, na verdade, da geração Y, e eu acho que você conhece dela melhor do que eu, Y ou Millennials. É sim uma geração que vem aí com bastante demanda, né? Uma geração que cresceu com internet, com acesso à informação, né? No clique da tela. Então, assim, quando a gente diz que é uma geração mimimi, que é uma geração muito reclamona, muito chorona, que se queixa de tudo, né? Ou como o próprio Pondé explica, muito ressentida, né? Achando que podia ter mais, podia ser melhor, que eles merecem mais. Então, quando a gente diz isso, eu acredito muito mais no conflito de geração, né? A nossa geração olhando para essa geração que chega agora, né? Essa geração Y, e os conflitos de geração que existem desde sempre, né? Então, é uma geração com diversas demandas? É sim, né? O mimimi foi o apelido aí dado a essas demandas, a essas reclamações, a essas queixas, essa insatisfação constante dessa geração que chega cheia de questionamento, na verdade. E esse nome, mimimi, procede? Então, Aguinaldo, como eu estou te falando, eu acho que procede sim. O que acontece é que a geração anterior, né, a gente vai ter esse embate, esse conflito mesmo de gerações, né? Queria ler para você aqui um trechinho de uma fala de um pensador, de um filósofo. Os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais e tiranizam seus mestres. Né? Não sei se você conhece quem disse isso. Foi não sei quem antes de Cristo. Né? Pois é, isso é uma fala de Sócrates, que caberia muito bem para os dias de hoje, né? Então, quando a gente confronta essa geração mimimi, é muito mais a nossa geração que estranha esse novo que está chegando, com demandas diferentes, comportamentos diferentes, e uma geração que realmente cresceu com a internet, cresceu com o iPad, cresceu com a tecnologia, com a informação, com o acesso num clique, e isso faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer até que a internet, de certa forma, mima
as crianças, mimam os jovens, porque você clicou, tá ali, apareceu, né? Então, é uma geração, sim, criada de uma maneira diferente, que percebe o mundo diferente. Então, o mimimi é aos nossos olhos, não necessariamente é uma geração, mas é aos olhos de quem confronta e de quem vai para o mercado de trabalho ou para os professores que estão em sala de aula atendendo essa geração. Pois é, mas eu acredito que a forma com que eles percebem o mundo é diferente de nós, né? Na realidade, eles estão simplesmente exigindo aquilo que eles acham que eles merecem, correto? Sim, Procede? exatamente, exatamente. O modo como eles enxergam o mundo e como nós demos esse mundo a eles, né? Eles chegaram, de fato, como eu, né, falo, com internet, com iPad, então eles querem que o mundo atenda essas necessidades que eles têm, né? Mas existe também um pouco de... Quando se fala em mimimi, é no sentido de perceber que eles não se colocam tão rígidos para determinadas situações. Qualquer coisa ofende, qualquer coisa chateia. Você acredita que a forma com que nós cuidamos dos nossos filhos quando eles são criança, isso vai interferir lá na adolescência ou até na fase adulta? Ah, com toda certeza, com toda certeza. Isso que você fala, né? Esse ressentimento que você fala, acontece sim, né? Os jovens de hoje se sentem pouco valorizados, eles querem ser mais valorizados, eles buscam um mundo melhor, acreditam que a gente pode fazer melhor, eles cobram isso da gente. Então, a maneira como a gente educa os nossos filhos em casa ou as nossas crianças nas escolas, com certeza é o que vai refletir no futuro, não tem, né? Não tem como ser diferente, sempre foi assim. Na verdade, o modo como a gente age, né, a maneira como a gente fala, como a gente se comporta para eles, como a gente opina o mundo que a gente vive para essas crianças, é que vai importar, né? Porque eles aprendem copiando, imitando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. É isso que eles vão reproduzir lá na frente. Mas tem uma coisa interessante, né? Eu sempre costumo dizer que as gerações elas sempre vêm para chocar, porque Sim. é natural, é evolução, Sim. elas querem fazer diferente do que aquilo que a geração anterior fez, até porque eu costumo dizer que o jovem, ele vê o adulto como um ser que não deu certo, né? Porque se tivesse dado certo, o mundo não estava essa complicação toda aí. Agora, na minha geração, talvez na sua, mas em especial na minha geração e nas anteriores, a gente ouvia muito que criança não tem querer. E hoje criança tem querer desde quando nasce. Isso é bom ou isso é ruim, Camila? É bom, mas pode ser ruim. Olha que difícil. Eu costumo falar o seguinte, quando a gente está educando, quando a gente vai falar de educação, vai falar de comportamento infantil, é muito importante que a gente escolha as nossas batalhas com as crianças. Então, criança tem querer? Tem sim. Por que ela não pode escolher? Por que ela não poderia? Né? Esse não poder escolher enquanto criança pode sim gerar um adulto super frustrado. A gente pode estar falando de um comportamento que vai refletir lá na frente. Agora, eu preciso escolher as minhas batalhas. Será que eu preciso ficar falando não pode, não vai fazer isso? Será que eu preciso impor para a criança o tempo todo o que ela precisa? Né? Eu preciso criar uma criança com autonomia, com liberdade, com confiança. E para isso, ela precisa sim participar das suas escolhas. E quando eu digo escolha as suas batalhas, né? Por exemplo, quando minhas filhas têm que tomar remédio, aí não tem o que querer, vai tomar e acabou. Né? Seja um remédio ruim, tem que tomar. Sim. Então essa é uma batalha que eu escolho. Agora, poxa, quero usar minha calça florida com a minha blusa verde e o meu boneco de laranja. Vai! E tudo bem, ela precisa entender que ela tem que escolher, ela precisa passar por essa vivência, porque escolher não é fácil. Então ela tem que aprender isso enquanto criança. Até porque às vezes vale a pena a gente abrir mão de uma coisa que não é importante, que é a cor do boneco, em troca de poder depois ser um pouco mais rígido em algumas outras coisas. Né? Por isso que eu digo, escolha as suas batalhas. Muito bom. Não ficar confrontando a criança o tempo todo. Então ela tem que querer sim, ela tem que aprender a escolher. É nesse momento em que ela vai criar aí essa autonomia que vai ser importante que vai lá na ser frente. muito importante lá na frente. Então nessas pequenas escolhas a gente está mostrando para a criança que ela precisa querer. Muito bom. Camila, nós vamos voltar para o segundo bloco depois para falar um pouco sobre assuntos um pouco mais picantes, aí, mais polêmicos. Mas vamos ver o nosso Café Esperto agora. E depois o comercial da La Rondine. Aí é que vem a pergunta do como que
essa tecnologia toda, a possibilidade de incluir a realidade aumentada e a virtual no ensino do idioma. Tudo tem a ver com os aspectos sensoriais. Imaginar que ainda não temos todos os recursos tecnológicos para reproduzir tato, reproduzir odor, ainda não é uma coisa que a gente possa fazer, mas a parte auditiva e visual a gente pode impulsionar. Entra o AVR. De volta aqui ao segundo bloco do nosso Café Corporativo, hoje com a minha amiga Camila Halawani, que está conosco aqui falando a respeito da geração Mimimi, ou da geração Y. E aí, Camila, me diz uma coisa, brigas, divórcio, duas famílias, creche, escolinha, o que isso tem de positivo e negativo em relação ao comportamento das crianças e a forma com que eles se acostumam com o mundo? São assuntos bem delicados quando a gente fala de educação, de ponderar aí a trajetória emocional de uma criança, né? São muitos aspectos que a gente tem aí, divórcio, famílias compostas por pai e mãe, ou não, hoje só mãe, só pai, enfim. Às vezes pai, mãe. Uhum. Né? São composições diferentes e as escolhas que a gente faz para a vida das nossas crianças, se creche, se escolinha, a composição familiar, tudo isso afeta, sim, o emocional da criança. Então, o que a gente precisa pensar? Em como é que está sendo cuidado o emocional dessa criança. Tá? E tem tantos outros acontecimentos que podem acontecer na vida de uma criança que vão trazer frustrações, experiências negativas, né, que essa criança vai precisar lidar. Né? Passar muito tempo fora de casa, passar um dia inteiro na escolinha, às vezes é a opção que a mãe tem. E a criança, porque ela não tem outra possibilidade? Não tem outra possibilidade, e essa passa a ser a melhor opção para essa criança, porque é a melhor opção para a mãe. Então, todas essas vivências que a criança vai ter, de alguma maneira, ela vai ter que enfrentar isso emocionalmente. A falta da mãe, morando, né, quando o pai e a mãe se separam, tendo que lidar com a ausência do pai. Então, é muito delicado falar de tudo isso. Então, quando a gente fala dessas composições familiares ou das escolhas que a gente faz para a vida de uma criança, eu acho muito importante cuidar desse emocional, a forma com que a gente vai permitir que a criança lide com isso, né? Então, porque as frustrações, isso a gente não tem como blindar. A gente quer blindar as nossas crianças disso, porque é uma forma que a gente tem de demonstrar o nosso amor por elas. É isso até que eu ia te questionar, porque a frustração acaba sendo também o endurecimento das vértebras da criança. E eu vejo os casais hoje querendo blindar as crianças de terem frustrações. Isso não acaba sendo uma falta de vacina para um mundo futuro? Sim, como eu disse, né, blindar as crianças dessas frustrações, dessas vivências negativas, é o amor de pai, de mãe querendo falar mais alto ali. Mas elas precisam dessas frustrações. Mais do que isso, nós precisamos ensinar as nossas crianças a lidar com essas frustrações. Né? O que fazer com elas. Como lidar com esses sentimentos. Né? Que com certeza, voltando à nossa primeira fala aí dessa geração que hoje é dada como mimimi, uma geração ressentida, chorosa, queixosa, pode ter a ver também com esse passado, né, dessa infância que não teve um cuidado com esse emocional.
Então, independente da frustração que apareça, ela tem que aparecer na vida da criança, ela vai lidar com isso. É importante ela saber dar nome para esses sentimentos, né? Às vezes a criança ali numa birra, chorando, se jogando no chão, ela está tentando te dizer, olha, eu estou frustrada e não sei lidar com isso, me ajuda. Então a gente precisa começar a olhar esse emocional da criança desde cedo e ir acompanhando, ir desenvolvendo isso, para que ela, né, saiba lidar. As frustrações vão existir, acontecem na sua vida, na minha. O que a gente precisa é ter um emocional capaz de lidar com isso. Então, por exemplo, a criança está ali chorando, tentar ajudar ela a identificar que sentimento que é aquele. E sempre acolhendo, entender que todo tipo de sentimento ele é orgânico, ele nasce em você e você precisa confrontá-lo. Filha, você está com raiva? Você ficou brava? Então, dar nome a esses sentimentos é importante. É para ela até identificar o que ela está sentindo. Você ficou brava? Tudo bem, é normal. Eu entendo que você ficou brava. Então, assim, eu estou acolhendo. É normal, né? Você pode ficar bravo. E aí entender que esse emocional vai mexer com o meu comportamento. Ok, você ficou brava, mas você não pode bater e morder a sua irmã porque você está brava. Então, a gente vai regulando a criança desde pequenininha, com esse exemplo que eu dei de uma irmã que pega o brinquedo da outra e vai e morde. Então, a gente vai regulando nesse pequeno, né, nessas situações pequenas, que lá na frente vai fazer com que você ajude essa criança a construir um emocional mais forte. E como que a gente equilibra tudo isso, Camila? Porque tem hora que a criança está se jogando no chão e a gente vê que é birra, que é frescura, e tem hora que realmente tem a ver com o sentimento. Como que a gente lida com isso? Como equilibrar? Como eu te falei, é sempre importante acolher. A birra é uma comunicação da criança. Olha, não sei lidar com isso. Então, Fiquei birra brava. não é frescura? Não é frescura. É a incapacidade que ela tem de te falar, estou chateada, não quero conversar com você agora. Estou chateada porque você não me deixou comer um picolé agora. Então, ela não sabe te falar isso. Então, ela vai se jogar no chão, ela vai chorar. Primeira coisa, é sempre acolher. Né? Às vezes, ela precisa ter ali aquela birra, aquele momento dela e ir ensinando. A gente ensina tanta coisa para a criança, né? A gente ensina a falar com exemplo, a gente ensina a brincar, a gente ensina a comer, a gente ajuda, né, quando está andando. Então, a emoção, ela precisa ser ensinada para a criança também. A gente precisa ensinar. Então, filho, eu entendo que você está nervoso, eu entendo que você ficou bravo, né? Então, acolhe. Depois, você consegue se acalmar agora? Você consegue me falar o que você quer? Porque às vezes ela nem te falou, ela tá ali chorando, né? São minutos que parecem horas para uma mãe, para um pai ou para um educador. E aí, pronto, você consegue me dizer? Isso faz muito mais sentido do que eu falar, fala o que você quer, né? Para de chorar, engole isso esse eu choro. estou- Você tá reprimindo. O que, né, Dando impacto negativo. aconteceu com a gente. Para de chorar, engole esse choro. Ô, menina chata, não para de chorar. E vai marcando a criança com a palavra chata, né? Sim, né? Então, primeiro, eu acolho, mostro para ela, tento dar um nome àquele sentimento, pergunto se ela consegue se acalmar. Muitas vezes a gente faz isso, para de chorar. E a criança não consegue, ela precisa chorar. E a hora que você fala, para de chorar, ela fica mais sentida ainda. Ela chora mais ainda. Exato. Então, tentar acolher, perceber se ela consegue identificar esse sentimento e encaminhar. Você quer me falar o que aconteceu? Né? E aí, isso acaba da birra, então não é fácil, né? Então, encontrar esse equilíbrio de repente, buscar leitura, buscar ajuda de profissionais. Hoje a gente tem psicólogos muito preparados para isso. Buscar na escola uma ajuda, né? Se a escola tiver uma orientadora pedagógica, conversar com a professora do seu filho. Eu acho que a gente não precisa ser expert em tudo, então busque ajuda, né? Tem até aí agora um braço na psicologia, que é a psicologia emocional, que eu tenho certeza que pode dar um sustento, uma orientação para os pais nesse sentido. Nós recebemos aqui a Suzy Fleury falando sobre isso, né? E ela falou muito bem, e você vem complementar agora, até porque ela falou mais para o adulto e você vem falar para como nós lidarmos com as crianças. Para a gente poder encerrar, que nosso tempo está passando aqui, Camila, eu queria te fazer uma pergunta vai te cutucar um pouquinho. Passar em primeiro lugar no vestibular significa que a criança vai estar com o futuro garantido? Não, né? A gente sabe disso. Eu acho que você trabalha no mercado de trabalho, você acolhe esses jovens.
gente trabalhou junto fazendo isso e a gente sabe que ser o primeiro ou passar nas melhores faculdades não é, né, fator decisivo. Pode ser sim um fator importante, é muito legal, porque afinal de contas passar em primeiro lugar numa faculdade, numa universidade mostra uma capacidade intelectual. Sim, cognitiva, um esforço muito grande daquele jovem que estudou, se dedicou e conseguiu atingir um objetivo que era entrar numa faculdade renomada, que ele tanto quis, que ele almejou aí durante a adolescência dele. Então, isso é muito legal. Mas entender que não é o único fator que vai garantir o sucesso desse jovem que vai se transformar no profissional. Volto a falar, acredito que até para um jovem que passou em primeiro lugar no vestibular, ele tinha que estar com o emocional super equilibrado. Eu tenho certeza que ele teve um acompanhamento psicológico de uma terapeuta, de uma psicóloga, que pôde dar esse suporte de como lidar com essa pressão, com essa fase de mudança. Volto a falar, então não é só aí a escolha da faculdade ou do curso, mas o preparo emocional que esse jovem vai ter ao longo dos anos, tanto da família quanto da escola, eu acho que podem ser decisivos para esse sucesso lá na frente. Muito bom. Eu vou fazer uma gentileza aqui do nosso patrocinador, da Movit. Ele trouxe um presente para você. Você vai levar para casa. Obrigada. E com certeza isso vai ser uma lembrança aqui do nosso Café Corporativo. Com certeza, Guina. Muito obrigado por ter vindo, Camila. Obrigada, Guinaldo. Acompanhe o Mais Cafeína conosco agora, que você vai gostar. Até o Mais Cafeína. No nosso Mais Cafeína, vamos falar um pouquinho sobre a tal da frase do Sócrates, né? Que os jovens já não respeitam mais, não se levantam quando os adultos chegam. E é interessante saber que isso foi falado lá por Sócrates, porque quando a gente começa a escutar isso, nós pensamos assim, quem falou isso falou semana passada, falou no máximo ano passado, né? Então é isso aí mesmo. Nós sempre temos a sensação de que os jovens vieram para chocar, que daqui dessa geração para frente não passa. Eu lembro que quando eu era bem adolescente, as pessoas se incomodavam com homens de cabelo comprido, com brinco, hoje é a coisa mais normal. Tatuagem, né? Todo mundo se incomodava com tatuagem. E eu quero dizer o seguinte, é muito normal as gerações virem para chocar. Isso não é o problema. Eu acho que o problema maior é quando o pai, a mãe, trata essa criança como se ela fosse quebrável, né? Como se ela fosse frágil ao extremo. E nós precisamos entender que os nossos filhos eles têm a necessidade de viver algumas dificuldades limitadas, né? Algumas dificuldades controladas, até para a gente saber que elas estão criando anticorpos. E isso é muito importante. Então, deixe seu filho jogar bola na rua, por favor, deixe as crianças se divertirem. Esse é o Mais Cafeína, nós voltamos aqui a semana que vem, porém, nesse meio tempo, não deixe de ir na internet, no nosso YouTube, se inscrever no nosso YouTube, clicar lá naquele sininho que tem, que é para você ser avisado de cada postagem nossa e também de você entrar nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Café Corporativo BR e no nosso Facebook, /Café Corporativo. Voltamos aqui a semana que vem com mais uma aula da nossa universidade em sua tela. Café Corporativo. Oferecimento
Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Move-te. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.